O milagre que mudou a vida de Filipe, quando a fé venceu a morte. Filipe sempre foi um homem batalhador. Aos 42 anos, trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo, correndo contra o tempo para sustentar a esposa, Ana, e os 2 filhos pequenos. Mas em 2022, sua vida desmoronou com um diagnóstico que soou como uma sentença: insuficiência renal crônica em estágio avançado. Os médicos foram diretos: seu rim está funcionando a apenas 12%. Sem diálise ou transplante, você não sobrevive mais que 6 meses. As despesas médicas engoliram as economias da família. Ana chorava todas as noites, escondida no banheiro, enquanto Filipe, mesmo fraco, tentava manter a esperança. Mas a cada sessão de diálise, seu corpo enfraquecia mais. Até que um dia, exausto e sem forças, ele desabou: Deus, se você existe, me mostra um caminho. Não quero deixar meus filhos sem pai. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite: Filipe, amanhã tem uma corrente de oração poderosa na minha igreja. O pastor vai ungir os enfermos com óleo. Venha, não custa nada tentar. Filipe, cético mas desesperado, aceitou. O primeiro passo na fé. Na noite seguinte, Filipe entrou pela primeira vez na Universal. O ambiente era diferente de tudo que havia visto: pessoas orando com lágrimas, pastores impondo as mãos sobre os fiéis, e um coro de vozes clamando por milagres. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a fogueira santa de Israel, um momento de quebra de maldições e libertação. Muitos aqui estão doentes, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cura, libera e restaura, declarou o pastor. Filipe sentiu algo estranho no peito, uma mistura de medo e esperança. Quando o pastor pediu que os enfermos se levantassem, ele hesitou, mas Ana, ao seu lado, o empurrou suavemente: Levanta, amor. Você não tem nada a perder. Na frente do altar, o pastor ungiu sua testa com óleo e orou com autoridade: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Renal, funcione. Sangue, seja purificado. Espírito de morte, sai agora. Filipe sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. As lágrimas vieram sem controle. Você vai sair daqui curado, profetizou o pastor. Filipe queria acreditar, mas o medo ainda falava mais alto. A corrente de oração e a campanha da fé. Nos dias seguintes, Filipe voltou à igreja. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde os fiéis se dedicavam a clamar por milagres com sacrifício. Ele jejuou, mesmo fraco, e doou pouco que tinha como oferta de fé. Deus não olha para o valor, mas para o coração, ensinou o pastor. Ana, que no início só acompanhava por solidariedade, começou a orar com fé. Nas vigílias noturnas, ela clamava: Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Restaura os rins do meu marido. Filipe, por sua vez, aprendeu a declarar a cura: Meus rins estão sendo renovados. Meu corpo está sendo restaurado. Mas a prova de fogo veio quando, após 3 semanas, os exames mostraram uma melhora inexplicável: seus rins haviam passado de 12% para 28% de função. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não é comum. Alguma coisa está acontecendo, disse o nefrologista. Filipe sorriu: É Deus. O milagre no altar. O momento decisivo veio em uma fogueira santa de Israel, uma reunião especial de libertação. O pastor convocou todos os que precisavam de um milagre urgente. Filipe, com as pernas trêmulas, subiu ao altar novamente. Desta vez, não havia dúvida em seu coração. O pastor ordenou: Espírito de doença, solta este homem em nome de Jesus. E então, com autoridade, declarou: Renais, voltem a funcionar 100% agora. O sangue de Jesus te purifica. Filipe caiu de joelhos, e uma dor aguda percorreu suas costas, como se algo estivesse se movendo dentro dele. De repente, uma paz indescritível o invadiu. Na manhã seguinte, ele acordou com uma energia que não sentia há meses. Correu para o banheiro e, pela primeira vez em anos, urinou sem dor. Ana, eu sinto que estou curado, gritou. Ela, incrédula, o levou de volta ao hospital. Os exames confirmaram: função renal normalizada.
nenhum sinal de doença. Os médicos não tinham explicação. Mas Filipe e Ana sabiam, era o poder de Deus manifestado através da fé, das orações fortes e da unção da Igreja Universal. A transformação e a lição de vida. Hoje, Filipe não só está curado como se tornou um obreiro na igreja. Ele testemunha todas as semanas no altar, contando como Deus o livrou da morte. Ana, que antes era apenas uma acompanhante, agora é uma intercessora fervorosa. Eles aprendem e ensinam sobre a importância do dízimo e das ofertas não como obrigação, mas como ato de gratidão. Muitos pensam que milagre é sorte, mas é fé em ação, diz Filipe. Deus não muda as coisas por acaso. Ele age quando nós nos movemos. Quando eu entrei na Universal, aprendi que a fé sem obras é morta. Precisa orar, jejuar, oferecer, declarar. Precisa lutar. Sua história se tornou um testemunho vivo de que, na Igreja Universal, os impossíveis se tornam possíveis. E que, quando o homem faz a sua parte, Deus faz a dele de maneira sobrenatural. Se você está lendo isso e acha que não há saída, venha à Universal. Não é religião, é um encontro com o Deus vivo. Eu quase morri, mas hoje estou aqui para dizer, Deus ainda faz milagres. Asterisco. Fim do testemunho. A vida de Filipe depois daquele milagre não foi apenas uma volta à normalidade, foi uma transformação completa. Ele que antes mal conseguia caminhar sem sentir dores agudas nas costas, hoje corre, salta e até joga futebol com os irmãos da igreja nos finais de semana. Mas o maior milagre não foi só físico. Foi no coração. Antes, Filipe era um homem amargurado. A dor constante o tinha deixado irritado, impaciente. Reclamava de tudo, do trabalho, da família, até dos irmãos na fé. Mas depois que Deus o tocou, algo mudou. Ele começou a enxergar as pessoas com outros olhos. Passou a sorrir mais, a abraçar os irmãos com sinceridade, a ouvir com paciência. Sua esposa, que tanto havia orado por ele, notou a diferença antes de todos. Filipe, você não é mais o mesmo, ela disse uma noite, enquanto ele lia a Bíblia na sala. Não é só a coluna. É você. E era a verdade. A dor física havia ido embora, mas o que ficou foi uma paz que ele nunca havia sentido. Filipe passou a participar ativamente dos cultos, não só como membro, mas como servo. Auxiliava na recepção, orava pelos que chegavam quebrantados, compartilhava seu testemunho com quem precisava de esperança. Um dia, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pela derrota. Tinha perdido o emprego, a namorada o havia deixado, e as dívidas o sufocavam. Ao ver Filipe, tão cheio de vida, sentiu algo acender dentro de si. Como o senhor consegue sorrir assim depois de tudo que passou? Perguntou Lucas, com a voz embargada. Filipe colocou a mão no ombro do rapaz e olhou nos seus olhos. Porque eu aprendi que Deus não nos tira só da tempestade. Ele nos transforma dentro dela. Minha dor teve um propósito, me levar até aqui, para que hoje eu pudesse te dizer, não desista. A sua vitória está mais perto do que você imagina. Lucas não sabia, mas aquelas palavras seriam o início de sua própria história de milagre. Semanas depois, ele voltou à igreja com um emprego novo, o rosto iluminado, e um testemunho que emocionou a todos. Filipe sorria ao ver aquilo. Era assim que Deus trabalhava, usando uma vida restaurada para restaurar outras. Ele não era mais apenas um homem que havia sido curado. Era um instrumento nas mãos do Senhor. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele conseguiu superar o impossível, Filipe responde com a mesma convicção. Não foi eu. Foi Deus. Mas eu tive que dar o primeiro passo. Tive que crer, mesmo quando tudo dizia que não tinha jeito. Tive que entregar o meu a nada nas mãos dele e deixar que ele fizesse o tudo. E então, com os olhos brilhando, ele convida. Você também pode. Basta vir. Basta crer. Porque aqui, na Universal, Deus não só ouve as nossas orações, ele responde. E quando ele responde, não há doença, não há dívida, não há problema que resista. A única coisa que não pode faltar é a sua fé. O resto, Deus faz. E assim, a história de Filipe continua se multiplicando, provando que um milagre nunca é só para um. É uma semente que,
quando plantada na fé, cresce e dá frutos que alimentam muitas outras vidas. Porque na Igreja Universal, os milagres não são exceção, são a regra para quem persevera. Naquele mesmo domingo, enquanto Filipe compartilhava seu testemunho com lágrimas nos olhos, uma mulher chamada Marisa, sentada nos últimos bancos, apertava contra o peito um exame médico amassado. O diagnóstico era cruel, um tumor agressivo, com poucas chances de tratamento. Os médicos haviam sido claros: prepare sua família. Mas algo na voz de Filipe a fez levantar os olhos. Era como se aquelas palavras fossem direcionadas só para ela: basta vir. Basta crer. Marisa não era de chorar fácil, mas naquele momento, as lágrimas escorreram sem permissão. Ela se lembrou da primeira vez que havia entrado na Universal, arrastada por uma vizinha insistente. Na época, tinha ido por educação, sem esperar nada. Mas agora, com aquele papel na mão, ela sentia que não tinha mais para onde correr. Se Deus não a ajudasse, ninguém mais poderia. No final do culto, ela se aproximou do altar, trêmula. O pastor a recebeu com um sorriso que parecia entender toda a sua dor sem precisar de explicações. Quando impôs as mãos sobre sua cabeça, Marisa sentiu algo que nunca havia experimentado, uma paz que invadia seu corpo como uma onda morna, apesar do medo. Senhor, eu não sei orar direito, mas eu creio em Ti, ela sussurrou entre soluços. Se o Senhor curou aquele homem, pode me curar também. Os dias seguintes foram de luta. As dores persistiam, e as vozes ao redor diziam que ela estava se iludindo. Reza não tira tumor, Marisa, advertia uma cunhada. Mas ela se apegou à promessa que ouvirá: o resto, Deus faz. Toda noite, antes de dormir, ela colocava a mão sobre o local da doença e declarava: pelo sangue de Jesus, estou curada. Às vezes, a fé vacilava, mas ela se lembrava de Filipe, um homem que também já teve sido chamado de acaso perdido e agora estava ali, de pé, forte, vivendo o impossível. 3 semanas depois, no dia marcado para iniciar a quimioterapia, Marisa voltou ao médico para um último exame, mais por obrigação do que por esperança. O médico entrou na sala com o rosto sério, como sempre, mas desta vez seus olhos estavam arregalados. Não entendo, ele murmurou, apontando para a tela do computador. O tumor desapareceu. Não há sinal de nada. Marisa não precisou perguntar 2 vezes, ela já sabia. Deus havia ouvido. Quando ela voltou à igreja no domingo seguinte, não foi para pedir, foi para agradecer. E desta vez, não se sentou nos fundos. Subiu ao altar com o exame nas mãos, tremendo não de medo, mas de emoção. Eu vim aqui sem fé, só com medo. Mas Deus me mostrou que Ele é real, ela gritou, e a igreja inteira explodiu em glórias. Muitas mãos se levantaram no meio da multidão, eram pessoas que, como ela, haviam chegado ao fim de si mesmas e encontrado em Deus um novo começo. Hoje, Marisa faz parte do grupo de oração da igreja. Toda semana, ela está lá, de mãos dadas com alguém que chegue desesperado, repetindo as mesmas palavras que um dia salvaram sua vida: Deus não mudou. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Só não desista. E assim, como uma corrente que não se quebra, os milagres continuam. Porque na Universal, não é sobre religião, é sobre um Deus que ainda hoje seca lágrimas, cura feridas e transforma vidas. Basta que alguém, como Filipe, como Marisa, dê o primeiro passo. O resto, Deus sempre faz. No mesmo dia em que Marisa deu seu testemunho, um homem chamado Carlos entrou na igreja pela primeira vez. Ele não queria estar ali. Na verdade, tinha sido quase arrastado pela esposa, Dona Maria, que há meses pedia para que ele a acompanhasse. Carlos era um homem amargurado. Depois de perder o emprego, começou a beber para afogar a vergonha. As dívidas se acumulavam, e a única coisa que crescia mais rápido que os boletos atrasados era o ódio que ele sentia de si mesmo. Isso aqui não vai adiantar nada, resmungou, cruzando os braços enquanto Dona Maria, com os olhos cheios de lágrimas, o puxava para um banco nos fundos. Mas algo aconteceu quando o pastor começou a falar sobre a fidelidade de Deus. Não foram as palavras em si, mas a maneira como um homem na frente dele, com as mãos levantadas, chorava como se tivesse encontrado um tesouro perdido. Carlos sentiu um nó na garganta. Por que eles choram assim? Pensou. O que essas pessoas têm que eu não tenho? Foi então que o pastor fez um apelo:
se tem alguém aqui que está cansado de lutar sozinho, levante a mão. Deus não desistiu de você. Carlos sentiu os olhos queimando. Ele não queria chorar, não queria fraquejar, mas quando tentou engolir o choro, uma dor no peito o fez dobrar para frente. Era como se algo dentro dele estivesse se partindo. Dona Maria, ao seu lado, segurou sua mão com força. Meu amor, é agora. Deixa Deus te ajudar. E, pela primeira vez em anos, Carlos não teve forças para resistir. Ele levantou a mão trêmula. Os obreiros vieram até ele com sorrisos que não pareciam falsos. Um deles, um jovem chamado Rafael, colocou a mão em seu ombro e disse: Irmão, hoje tudo vai mudar. Você veio até aqui, e isso já é uma vitória. Carlos não acreditava em vitória. Mas quando eles o levaram até a frente, e o pastor orou por ele com uma autoridade que ele nunca tinha visto, algo estranho aconteceu. Uma paz, quente e pesada, encheu seu peito, como se alguém tivesse jogado um cobertor sobre uma ferida aberta. E então, sem entender como, as palavras começaram a sair. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Não foi uma oração bonita. Não teve poesia. Mas foi suficiente. Naquela noite, Carlos voltou para casa diferente. Não bebeu. Não brigou. Sentou à mesa com a esposa e os filhos, e pela primeira vez em meses, comeu em silêncio, mas sem raiva. Dona Maria olhava para ele com os olhos brilhando, como se já soubesse que algo tinha mudado. Nos dias seguintes, Carlos voltou à igreja. Não porque Dona Maria pediu, mas porque sentia falta daquele lugar. Sentia falta daqueles sorrisos, daquelas mãos estendidas, daquela esperança que, contra toda lógica, teimava em nascer dentro dele. Uma semana depois, enquanto orava no grupo de homens, Carlos sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi um barulho, não foi uma voz. Foi como se uma corrente invisível se partisse. E então, sem aviso, ele começou a chorar. Chorou pelos anos perdidos, pelas noites de bebida, pelas mentiras, pela vergonha. Chorou até não ter mais lágrimas. Quando abriu os olhos, viu o pastor olhando para ele com um sorriso. Agora, irmão, você está livre. E Carlos soube que era verdade. Hoje, Carlos não é mais o mesmo homem. Trabalha como motorista em uma empresa que o contratou depois que um irmão da igreja indicou seu nome. As dívidas estão sendo pagas, pouco a pouco. Mas o maior milagre não está no emprego, nem nas contas em dia. Está no fato de que, quando ele olha no espelho, já não vê um fracassado. Vê um homem que foi resgatado. Toda terça-feira, ele está na igreja, não nos fundos, mas na frente, ajudando outros homens que chegam como ele chegou, quebrados, com medo, sem esperança. E ele repete para eles o que um dia ouviu. Deus não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser. Basta você dar o primeiro passo. Porque na Universal, os milagres não são histórias de um passado distante. São realidades que acontecem hoje, aqui, agora. São vidas que se reergueram quando tudo indicava que era impossível. São lágrimas secas, corações curados e portas que se abrem onde só havia paredes. E a corrente não para. Nunca para. Porque sempre tem mais um Felipe, mais uma Marisa, mais um Carlos, esperando só uma chance para descobrir que, quando o homem diz assim, Deus faz o resto. Na mesma semana em que Carlos contava seu testemunho para um grupo de homens que chegavam à igreja com os olhos baixos e as mãos trêmulas, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana pressionava o rosto contra o vidro do ônibus, observando as luzes da Universal brilharem na esquina. Ela tinha passado a tarde inteira andando sem rumo, com a bolsa vazia e o coração mais vazio ainda. Há 3 dias não comia direito, e a vergonha de pedir ajuda a parentes já a havia paralisado. Se eu entrar ali, vão me julgar, pensou, lembrando das vezes que tinha ouvido pessoas falarem mal da igreja. Mas o frio na barriga e o desespero eram mais fortes que o orgulho. Quando cruzou a porta, não encontrou olhares de reprovação, mas uma irmã de sorriso sincero que lhe estendeu um copo de água e perguntou: primeira vez aqui, minha irmã? Ana balançou a cabeça, envergonhada, e as lágrimas vieram sem aviso. Não precisou explicar nada. A irmã a levou até um canto tranquilo, orou com ela e, quando Ana abriu os olhos, havia um prato de comida quente em suas mãos. Deus já sabe de tudo, minha filha.
Você não está sozinha, disse a irmã, apertando seu ombro. Mas o que Ana não sabia é que, enquanto ela comia aquele alimento, um homem no altar estava recebendo uma palavra do Espírito Santo. O pastor olhou fixamente para o fundo da igreja e apontou: tem uma irmã ali que está sendo libertada hoje de uma maldição de pobreza. O inimigo roubou suas forças, mas Deus está devolvendo tudo em dobro. Ana congelou. Aquilo era sobre ela. Não havia como negar. Desde que seu marido a abandonara, tudo tinha desmoronado, o emprego, a saúde, até a fé que um dia teve. Mas naquela noite, algo dentro dela estalou. Não era só a fome física sendo saciada, era uma fome maior, de propósito, sendo respondida. No domingo seguinte, Ana voltou. Dessa vez, não como uma mendiga, mas como uma mulher decidida. Durante a campanha de prosperidade, ela entregou os últimos R$ 20 que tinha no envelope de ofertas, mesmo com as contas atrasadas. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, sussurrou, com as mãos trêmulas. Na segunda-feira, o telefone tocou. Era uma antiga colega de trabalho, que há meses não falava com ela. Ana, a empresa onde eu trabalho está precisando de alguém com seu perfil. O salário é bom, e você começa a semana que vem. Hoje, Ana não só tem seu emprego de volta, como abriu uma pequena padaria no bairro. Toda semana, ela leva pães para a Universal distribuir para quem chega com fome física ou espiritual. Eu era como aqueles homens que o Carlos ajuda, ela conta, com os olhos brilhando. Mas Deus não olha para o que a gente não tem. Ele olha para o que a gente pode dar. E quando a gente dá o pouco que tem, Ele multiplica. Enquanto isso, nas redes sociais, um jovem chamado Rafael, que há anos lutava contra a dependência química, assistia a um vídeo de testemunho da Universal. As imagens mostravam pessoas como ele, olheiras fundas, corpo frágil, olhares perdidos saindo dos altares transformadas. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, pensou, digitando o endereço da igreja mais próxima. Ele não sabia, mas naquela mesma noite, um grupo de obreiros estava orando especificamente por um jovem de cabelo cacheado, camisa preta, que chegaria com medo, mas sairia com paz. Quando Rafael entrou, foi direto ao altar. Não precisou falar. As lágrimas falavam por ele. Mãos se estenderam, vozes oraram, e algo invisível, mas poderoso, quebrou dentro dele. Naquela hora, não houve fogos ou vozes do céu, apenas uma certeza quietinha, como uma semente plantada: você vai vencer. 3 meses depois, Rafael está limpo, trabalha como auxiliar de mecânica e todas as quintas-feiras volta à igreja para ajudar outros dependentes químicos. Eles chegam achando que não tem jeito, diz ele, sorrindo. Mas eu sei que tem. Porque se Deus tirou mim daquele buraco, Ele tira qualquer um. E assim a corrente continua. Porque na Universal, os milagres não são privilégio de alguns, são a promessa de todos que ousam acreditar. Não importa se você chegou arrastando culpas, doenças, dívidas ou vícios. O que importa é que você chegou. E quando você chega, Deus já está lá, de braços abertos, esperando para escrever o resto da sua história. Uma história que, como a de Carlos, Ana e Rafael, vai terminar não com um ponto final, mas com um novo começo. E o milagre se fez completo. Rafael não só reconquistou sua vida, como se tornou um farol para quem ainda tropeça nas sombras. Cada quinta-feira, ao compartilhar sua história, ele via o mesmo brilho de esperança acender nos olhos daqueles que, como ele um dia, acreditavam estar perdidos. Deus não olha para o que você foi, dizia, segurando os ombros de um jovem tremendo de abstinência. Ele olha para o que você pode ser. 1 ano depois, aquele jovem, agora sóbrio e empregado, voltaria para ajudar outro. E outro. A semente plantada em Rafael frutificou em uma corrente invisível, mas inquebrantável, a de mãos que se estendem para puxar quem cai, porque sabem exatamente como é o fundo do poço. A reflexão que fica é que milagres não são eventos isolados, mas sim escolhas que ecoam. Carlos superou o desespero financeiro, Ana venceu a doença que os médicos chamavam de sem cura, e Rafael quebrou as correntes do vício. O que eles têm em comum? Acordeceram para a verdade de que Deus não muda as circunstâncias antes de mudar o coração. E quando o coração muda, tudo muda. A lição. Você não precisa ter fé do tamanho de uma montanha, só do tamanho de um grão de mostarda. Porque é nas rachaduras da nossa fragilidade que a luz de Deus entra e faz brotar o impossível.
Se você está lendo isso hoje arrastando algo que parece maior que você, saiba, sua história não acabou. Ela está apenas esperando por você ousar virar a página. E quando você virar, vai descobrir que o fim em que tanto temeu era, na verdade, o começo de tudo.